que você estava sentindo quando eu estava falando isso, Pedro? O que você pensou? Sobre a questão de você não estar falando só de você, ou para você, ou para pessoas que são iguais a você. Uhum. Posso falar então? Pode. É que você foi me lembrar só, né? Tudo bem, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Beleza? Não, então, que eu teria que expor as pessoas e eu não acho isso justo com ninguém. Então também não faz sentido eu falar de teoria, porque não vou acessar muitas pessoas. Então eu achei que a coisa mais honesta que eu poderia fazer comigo mesmo e com vocês seria falar sobre a minha vida agora. Não tem nada a ver com a minha vida e a do Jefferson, que está aqui comigo, meu companheiro, porque a gente vai viver isso juntos. E eu estou vivendo isso junto com as pessoas que estão conectadas comigo à distância, mas o contato do dia a dia, o peso de ficar o tempo inteiro olhando um para o outro, a gente está vivendo eu e ele aqui. Então a gente vai contar... Pode falar Jeff. Jeff, então ele prefere Jefferson é meio... parece que tá brigando. O Jefferson. Vai ficando muito formal. Tá bom. Então, eu vou falar aqui desse lugar que eu tô junto com o Jeff. Porque as questões que a gente vai viver aqui são as questões que vocês vão viver aí. Eu não preciso duvidar disso. E eu também não estou impondo isso. Eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer e já estão se reconhecendo nas questões que eu estou levantando aqui. Então, isso no fim das contas vai ser também um jeito de ser a minha terapia. Vocês vão ser os meus terapeutas. Todos vocês. E é curioso isso, eu tô achando até uma coisa interessante, assim, como fato. Nunca imaginei poder fazer terapia com todos os meus pacientes ao mesmo tempo. E não é eu fazendo terapia de vocês, é eu fazendo a minha terapia, falando pra vocês. Que aí vocês também vão poder entender como que eu me coloco quando eu estou no meu lugar de analisando. Isso pode ser um exemplo. Não acho que é antiético, porque eu não preciso justamente falar de nenhum de vocês. Eu não vou ficar falando talvez coisas aqui indecorosas, acho que não. Eu vou falar das coisas que me afligem existencialmente. Que são as mesmas preocupações que qualquer um de vocês tem. Que é preocupação com a família, preocupação com o que a gente vai comer, como a gente vai comer, se preocupar como daqui para frente a gente vai fazer para ajudar as pessoas que vão viver em segurança alimentar, pensar como é que as pessoas que a gente conhece estão se alimentando, estão se cuidando, será que elas estão doentes, com quantos amigos você já falou hoje para saber como eles estão. Acho isso mais honesto. E a gente vai ficar falando sobre isso. Aqui não vai ser um diário íntimo de fofoca para ficar contando como eu faço isso, aquilo, como eu deixei de fazer isso, aquilo, ou o Jeff faz isso, aquilo, outro. E também eu não quero mais ficar prescrevendo exemplos para vocês. Eu acho que vai ser muito mais eficaz se eu for o exemplo. Então, eu também tenho que controlar a minha comida, eu também tenho que lavar a minha louça, o Jeff também tem que lavar a louça dele. Ele está aqui atrás falando exatamente isso. Ele tá, é curioso isso, mas ele está do lado de trás da câmera, mas ele está aqui, óbvio, ninguém está vendo. Depois vocês vão acabar conhecendo o rosto dele. Não precisa. Então nós, eu vou falar nós na verdade, porque é verdade isso. Acho que ficar falando eu não funciona. Porque é muito curioso isso, né? A gente vai para um lugar muito, 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 muito íntimo, em que o eu também não faz mais sentido ficar falando só eu, né? Porque a gente vai ter que se dividir com todo mundo mesmo. Com todo mundo e a produção de ideias que tá acontecendo aqui dentro. Claro, com certeza. A gente não parou de pensar desde que isso tudo começou. E acho que todos esses vídeos são resultado disso, na verdade. E disso e das conversas que eu tenho tido com alguns amigos super queridos. E como vocês também, claro, meus pacientes. Porque eu vou vendo a preocupação de vocês e vou tentando responder uma a uma. Então eu fico muito esgotado. Não é...
Não é nem culpa minha, nem culpa de vocês, óbvio. Vocês estão precisando saber coisas e eu preciso responder para vocês. Eu sou médico de vocês. Então, eu fico sem tempo nenhum quase. É bem difícil, mas tudo bem. Por isso que a gente vai precisar se organizar, e eu quero dar esse exemplo de como nós vamos superar isso daqui, o Jeff. Pode falar de você. Não, eu prefiro falar nós mesmo. Não, quando você estiver falando dos sentimentos, beleza, pode falar de você. Vou falar nós, mas tudo bem. Mas nós mesmo. Embora a gente compartilhe muito. Eu acho mais justo porque nós também, eles estão aí. Porque eu vejo muitas pessoas me perguntando como elas vão contornar a insônia delas, eu vejo muitas pessoas perguntando como elas vão contornar estarem sozinhas e estarem sem conseguir transar. Aliás, ia aproveitar para falar sobre isso com vocês. Como a gente se encontra agora trancafiado em casa, não todo mundo ainda, mas daqui a pouco todo mundo vai ficar em casa assim, desse jeito, essa nossa vida de cruzar as pessoas, de se encontrar com as pessoas, de transitar com as pessoas, ela vai ficar muito, muito restrita. E isso significa uma mudança muito importante no comportamento sexual das pessoas, porque o ímpeto sexual vai estar ali e a pessoa simplesmente não vai mais poder praticar aquilo. Tem gente que desconsidera a importância disso, mas as pessoas já estão começando a se angustiar. No mundo gay, onde o sexo é uma questão muito presente, um atravessamento muito constante, muito frequente, os meus amigos já têm falado disso, da dificuldade que eles têm, porque eles estão com medo de usar aplicativo, eles estão com medo de encontrar as pessoas. E o mundo gay ele é menos hipócrita, então a gente pode assumir essas coisas um para os outros sem vergonha. Mas a gente sabe que o mundo hétero é muito hipócrita. Então, como que os homens que têm as amantes vão fazer agora para satisfazer a vontade sexual deles, se eles não conseguem satisfazer a vontade em casa? Vocês vão ter que transar em casa. Então, se vocês não são amantes uns dos outros, vocês vão ter que começar Mas tem que tomar cuidado também, transar em casa e, tipo, pode aumentar os índices de pedofilia. Então, isso tomar cuidado com isso. Isso é um problema sério mesmo. É super legal que você falou disso. A gente tem que pensar no prazer, na dimensão prazerosa do sexo, e como isso vai ser potente para nos mantermos felizes, jubilosos, gozosos, e ao mesmo tempo melhorar nosso sistema imunológico. Essas coisas não estão dissociadas. E a pedofilia e abuso, né? A gente vai falar sobre isso. É que eu queria só falar um pouco da dimensão gozosa para não assustar as pessoas, e depois a gente fala dessa dimensão que é terrível, na verdade. Então eu queria só terminar essa questão do prazer. A gente vai precisar exercitar o prazer, a gente vai precisar transar muito, e eu sei que tem muita gente que está vivendo sozinha, então essas pessoas vão ter que se transar, essas pessoas vão ter que se estimular, e tem muita gente que tem muita dificuldade em descobrir o próprio prazer, então elas vão ter que fazer isso, porque esse prazer vai fazer melhorar o seu sistema imunológico e vai fazer você ficar com mais potência diante dessa crise. E não só o seu sistema imunológico, vai fazer você mais distensionada, mais tranquila e mais tranquilo também. Eu tô falando, acho isso no feminino, porque as mulheres têm mais dificuldade de fazer isso. Elas são, pela sociedade, muito mais tolhidas a procurar o próprio prazer. Então, procurem agora. É uma chance excepcional que vocês têm de descobrir aquilo que vocês não tinham descoberto até hoje. Abram-se para esses prazeres. Vocês vão precisar deles para aguentar passar o tempo dessa crise. Espero que não fique desabastecido de medicação, mas eu vou voltar, porque eu acho que eu tenho que voltar. Depois a gente corta esse pedaço. Tem um corte agora? Não, deixa. É que eu já esqueci de falar da questão do abuso. A gente estava falando da dimensão prazerosa do sexo, mas o sexo ele pode ter uma dimensão abominável, que é a dimensão do abuso. E a gente sabe que agora as pessoas confinadas em casa, com homens violentos, as mulheres vão correr mais risco de estupro, ou a gente poderia começar a dizer que isso vai ser quase uma certeza em muitos lares, e as crianças também. E os idosos também vão correr risco de serem abusados. Todas as idades vão poder ser abusadas. E aí a gente vai entender mesmo que isso é um dado real, e é um fato, de que a maior parte dos estupros
E a maior parte dos abusos infantis, eles não acontecem na rua. Essa figura do estuprador, que é terrível e que vai atacar, ela existe sim, mas ela é uma pequena minoria. A grande maioria dos abusadores nesse país são os homens que vivem em casa violentando suas mulheres, seus filhos, suas irmãs, às vezes suas avós. Então a gente também tem que ter noção dessa dimensão. E a gente vai ter que estar atento para ouvir os gritos dos vizinhos. A gente vai ter que estar atento para denunciar essas situações, para a polícia agir, porque a gente não vai conseguir agir e a gente vai ser testemunha, não ocular, mas auditiva disso. Então a sociedade vai precisar também se organizar para cuidar disso. Bom, vai dar uns minutos já. Tudo bem, não tem problema. A gente faz aquele primeiro vídeo depois vocês. Eu estava me sentindo também muito tolhido em ter que ficar criando vídeos curtos e falar um monte de coisas que eu fiquei escrevendo para passar essas mensagens, mas eu acho que vai ser mais legal eu estar mais livre e relaxado para poder falar as coisas que eu quero e pensar as coisas que eu penso, sem precisar ficar encaixando isso em roteiros. Então é isso. Eu quero passar, sobretudo, uma mensagem de esperança. Fiquem tranquilos comigo, fiquem tranquilas comigo. Eu fiquei super feliz de receber várias mensagens de carinho de vocês, isso é super importante. Do mesmo jeito que vocês estão fazendo isso comigo, façam isso com os próximos de vocês. Então, eu tô sendo cuidado. Inclusive por vocês. Então, eu não quero terminar esse vídeo chorando. Porque eu fico emocionado, depois vocês podem pensar, o Dr. Alexandre não tá bem, eu tô super bem. O Jeff também tá bem. A gente tá se cuidando aqui. Eu quero terminar esse vídeo com uma mensagem otimista e uma mensagem de alerta. Eu acho que a gente tem que cuidar para não se deixar vencer só pela tristeza, cuidar para não deixar a violência acontecer na nossa casa e na casa dos que estão mais próximos da gente, que a gente vai ouvir e vai perceber. E também não é pra gente se esquecer de que são os prazeres agora que vão nos salvar. São os cuidados, são as pequenas atenções, cortar o cabelo da pessoa que está com você, fazer trança no cabelo dessa pessoa. E assim, eu não posso esquecer que eu estou raciocinando como alguém que está vivendo com um companheiro que eu amo, que me ama. Porque se eu estivesse sozinho seria muito mais difícil. Então, façam uma lista de todas as pessoas que vocês conhecem e que estão sós, e combinem momentos de encontrar essas pessoas virtualmente. Falem com elas, isso é super importante. A gente tem que pensar que tem muita gente sozinha. A gente tem que ter noção que a solidão ela vai produzir um efeito muito intenso nas pessoas. Esse efeito não vai ser só negativo, esse efeito vai ser muito positivo. O que a gente tem que aproveitar nesse momento é entender a nossa solidão, se apropriar dela e desse lugar começar a crescer. Então eu quero terminar com essa mensagem positiva. Eu queria terminar também com uma mensagem já. Maravilha, fala, Jeff. Tá bravo, Jeff. Não, eu quero falar que esse vídeo, por exemplo, esse vídeo ele... Mostra o seu rosto. Não precisa. Esse vídeo ele tá muito, muito íntimo, entendeu? E a gente não sabe... assim, eu sei que esse vídeo é íntimo porque ele é verdadeiro, ele tem todas as suas emoções, tudo que você está sentindo de mais puro e tal. E você consegue, né, transmitir, consegue transformar em palavras essas coisas, né? Eu tenho certeza que se tiver alguém que vai desrespeitar isso, são os mesquinhos, os egoístas, os racistas. Sim. Mas muita gente pode assistir esse vídeo e achar que você você tá surtando, você tá tendo lunático. Entendi. As pessoas não vão perceber que não, porque primeiro porque você tá aqui, você vai cuidar disso. Segundo, porque... Não, eu sei que não é isso. Eu tô falando com os meus próximos, com a minha mãe, com os meus irmãos, então eles também me dão essa força. Nossa, é super importante você ter falado sobre isso. Porque as pessoas podem ficar com muito medo da loucura.
Porque quando a gente começa a ficar sozinho, sem conexão, a gente vai perdendo a noção do que a gente está pensando, se isso é verdade ou não, né? Então, mas isso vai ser uma outra coisa, um cuidado. Mas uma outra coisa que eu estou dizendo, Ale, não é só isso. Eu estou falando de uma outra questão do quanto você está se expondo, porque você não é assim só nesse estado de pandemia. Você tem esses traços, só que agora eles estão muito mais ressaltados, não sei. Sim. Só que isso você não pode mostrar, né? Porque não é socialmente, ainda mais sendo um psiquiatra, um médico psiquiatra. Sim. E aí agora, se a gente publica isso, muita gente pode... Eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso, né? Não sei. As pessoas podem julgar e achar que você é um profissional que é desequilibrado emocionalmente, mentalmente, sabe? Então, o tempo vai dizer isso, na verdade. Eu não tenho medo. Não, eu sei. Nenhum. Tô no mesmo Porque time. eu não tenho medo de quem eu sou. Então eu posso falar para as pessoas essas coisas. Se eu tivesse medo de quem eu sou, eu teria medo de enlouquecer. Sim, mas isso pode prejudicar, por exemplo, sua profissão, por exemplo, sua carreira profissional, entendeu? É isso que eu digo. Talvez alguns pacientes se vestem com esse meu jeito de ser, e eu acho que uma boa parte não. E são essas mensagens de carinho que eu recebi que me fazem ter certeza disso. Então, eu não vou ter vergonha de fazer o que eu estou fazendo, e eu acho que logo, logo você também vai... Você já está fazendo também, só que você está escondido aí atrás, mas são super legais as suas colocações. Não, eu acho que isso vai ser libertador para muita gente. Vai ser libertador para nós dois. Tem uma questão, pode terminar. E vai ser libertador para quem está ouvindo, porque além acho que as pessoas elas podem se inspirar a partir daí e começar a produzir as próprias coisas. Assim. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês fizessem um vídeo diário falando de vocês para os familiares de vocês e tal? É o que eu estou fazendo. Eu também vou precisar fazer esse diário, o Jeff também vai precisar fazer esse diário. Então, a gente agora vai ser confrontado com uma situação que é muito bonita. E essa doença está trazendo isso à tona. Se a gente não falar a verdade uns para os outros, a gente vai sofrer muito mais do que se a gente ficar mentindo. Então, as máscaras sociais que existem, elas vão se sustentar por 2, 3, 4 semanas. Mas elas vão ser dissolvidas com o tempo, porque essa solidão vai dissolver essas máscaras. Então, deixa eu só terminar isso aqui, que eu queria falar dessa questão da solidão. Só um segundo. A solidão vai forçar a gente a ser verdadeiros uns com os outros. E isso vai ser uma revolução. Então, eu não me preocupo de estar sendo revolucionário agora, me expondo profissionalmente, porque... Você não está sendo revolucionário, está sendo só você. Exatamente. A gente está sendo... Não, mas eu estou dizendo no sentido de parecer um pervertido da profissão, não, sabe? E tem uma questão, que, por exemplo, a gente tem esse material que a gente está gravando agora, a gente pode ser verdadeiro como a gente está falando, né? Pode editá-lo. Ou a gente pode editá-lo. Mas eu não quero editar. Não, é só um questionamento, entendeu? Eu também prefiro lançar, editar, publicar eu não quero ficar fazendo... Não, sim, justamente, é só uma forma da gente pensar a hipocrisia, é disso que eu tô falando. E aí também tem uma outra questão que, se eu for bastante sincero com vocês vão perceber que o meu pensamento, ele é todo arborizado. Isso é típico de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade. Então, também para vocês não se assustarem comigo, vocês têm que saber qual que é a minha condição mais própria, que é essa. Então, mais própria no sentido da doença mais fundinho ali, a primeira doença de todas, né? Então, eu sou assim desde criança. Então, tem gente que é acostumado, tem gente que não. E aí, como eu vim com uma carga afetiva muito grande nesses últimos dias, eu imagino que vocês possam ter se assustado como a minha família ficou. E eu também fico preocupado, óbvio, eu fico olhando para mim mesmo, o Jeff fica olhando para mim, ele fica o tempo inteiro questionando se eu estou excessivo ou não. Então, a gente está tomando esses cuidados. Não é se você está sendo excessivo. Perdão? Não é se você está sendo excessivo, não. Eu não fico te podando. Não, você não me poda, você me pergunta. Eu te pergunto e te dou toque. Sim, falo, Ale, você não acha melhor tal coisa? Para fazer você pensar, refletir. Total. Claro. E eu tô te ajudando. Sim, eu sei. Então, por isso que eu quero expor essa situação agora desse jeito, porque ela é mais sincera, ela é mais verdadeira,
Porque aí eu já te incluo também nessa... Quer dizer, na verdade a gente está se ajudando, né? Exatamente. E aí eu já te incluo nessa vivência que é um fato na minha vida, não vou poder disfarçar isso. Eu estou confinado na minha casa tanto quanto vocês. Então, eu não tenho para que ficar fingindo que não. Não tem mais aquela imagem do médico que sai do consultório e você não sabe mais para onde ele vai. Eu venho para cá e fico com o Jeff. Então, só que agora eu só estou aqui. E é muito interessante porque como o nosso lugar de trabalho se confundiu com a nossa casa, o nosso mundo ele perdeu essas paredes. Então, isso na verdade não precisa nos assustar. A gente tem que aproveitar isso como um momento de libertação nosso muito grande. Então eu não tenho vergonha nenhuma de me expor como profissional, porque eu não estou me expondo como profissional, eu não estou expondo vocês. Eu estou me expondo como pessoas. Então eu não tenho nada que eu creia que seja antiético nesse sentido, porque eu tenho liberdade de falar sobre mim e sobre a vida que eu tenho com o Jeff aqui, por exemplo. E não só com o Jeff, né, com todos os nossos amigos e familiares e tal. Vamos com calma. Não, mas acho que isso é importante mesmo. Não, acho que sim, é importante, sim, mas com calma. Sim. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente se vê também de novo. Como hoje é sábado, amanhã é domingo, e a carga de demanda diminui um pouco, então eu vou ficar um pouco mais tranquilo também para fazer o vídeo e tal. Eu não sei como vai ficar a partir da semana que vem, mas eu espero falar mais assim com vocês mesmo. Acho que isso vai ser mais forte, mais efetivo, mais sincero e mais libertador mesmo. Eu não tô preocupado só com safar a minha barra, eu tô preocupado com ajudar as pessoas todas a se safarem também, a se libertarem. E a gente só vai se safar dessa barra se a gente se libertar. É isso aí, pessoal. Libertar-se é resistir, resistir é libertar-se. Foi.